A programação neurolinguística foi trazida com o seguinte contexto, com a pretensão de mostrar que é possível você programar o seu sistema nervoso através da sua linguística. Programação, neuro, sistema nervoso, linguística. Programe o seu sistema nervoso com a sua linguística. Essa é a tese desta informação, a tese mais primária e mais profunda. Então, quer dizer o quê? Que o que você fala influencia diretamente em quem você é. Que o que você fala influencia também nas outras pessoas. Veja bem, se você diz para o seu filho que ele é assim ou é assado, existe uma grande tendência que esse filho aceite. Por quê? Pela autoridade que você tem diante dele. Então, cuide o que você está programando dentro de você. Programe a coisa certa. Por que muitas vezes as pessoas comentam, eu fiz um tratamento aqui, eu fiz um tipo de terapia lá, eu busquei tal informação, assim, assado, e de repente comecei a fazer um curso de PNL, um Extreme. O Extreme, dentro do Extreme Leader, nós temos um movimento onde tem programação neurolinguística, tem coach, tem hipnose, tem filosofia, tem diversas ciências que estudam o ser humano, e ali dentro são colocadas de forma prática e vivencial para aquela pessoa que entra na sexta-feira e sai de lá no domingo e transformada. As pessoas dizem, o Extreme Leader foi um divisor de águas na minha vida. Então, lá dentro, através daquelas dinâmicas vivenciais, a gente vai empoderando a pessoa, mostrando para ela uma nova visão, uma nova forma de perceber o mundo, mas também mostrando para ela que ela é capaz, que ela pode e que na vida só depende dela. A programação neurolinguística, ela faz isso. Ela faz com que você olhe para dentro de você. Mas a programação neurolinguística surgiu com esse cara chamado Richard Bandler, e fundamentalmente com Bandler, por quê? Porque ele fazia duas faculdades na época. Psicologia e TI. Então, como ele fazia essas duas faculdades, uma que tem a ver com a ciência da computação e a outra que tem a ver com a ciência do cérebro, ele começou a entender o seguinte, cara, esse negócio é a mesma coisa. Essa programação, programador, que analista de sistema, também pode ser um programador de mentes, do cérebro. Essa foi a tese dele. E foi de onde surgiu o nome, inclusive, PNL, que é a programação. Então, ele pegou a mesma tese e começou a fazer um estudo. Daí, ele traz um professor dele de linguística, e aí é de onde vem programação neurolinguística, e ele começa a entender que as palavras influenciam o que nós pensamos. Nós vamos estudar isso mais adiante, que chama-se metamodelo de linguagem. O metamodelo de linguagem nada mais é do que o está por trás daquela linguagem que você está utilizando na sua comunicação. Alguém pode dizer alguma coisa, você ouve o que a pessoa diz, mas o que está por trás do que ela está dizendo é diferente do que ela está falando literalmente. Essa informação, até agora, semana, acho que a gente, foi terça agora, né, Derek? Que a gente lançou, que eu coloquei ali como indicação minha, Sapos em Príncipes, que é um dos primeiros livros do Bandler. Então, essa informação, ele traz ali bem nesse contexto do metamodelo de linguagem. E o que é esse metamodelo de linguagem? Que é o que está por trás do que as pessoas falam. Então, a programação neurolinguística vem trazendo essa nova formatação, onde você começa a entender mais profundamente seu cérebro, onde você começa a entender mais profundamente mente e cérebro, que são processos distintos, mas que atuam concomitantemente. Você começa a entender mais profundamente como sua linguagem influencia você, mas também influencia as outras pessoas que estão com você. Então, quando você fala de programação neurolinguística, é natural também que exista um conceito e um entendimento sobre, por exemplo, hipnose. Vocês vão entender que aqui dentro de cada ferramenta que vocês aplicam ou aplicarem, vocês vão ter também um processo de hipnose. Vocês vão hipnotizar. O que é uma hipnose, literalmente? Nada mais é do que condicionar alguém a um foco exclusivo. Se você está falando para alguém e suas palavras estão influenciando o que ela está fazendo, ela está hipnotizada pela sua linguística, pelo que você está falando ou fazendo. Se você está olhando uma TV e alguém fala com você, você nem ouve, você está hipnotizado naquele instante porque você está com hiperfoco. Você está com um foco exclusivo daquilo. Esse é um processo de hipnose. Então, aqui dentro, nós vamos trabalhar muito esse formato, não exatamente exclusivamente do conceito da hipnose, mas você vai ter uma linguística que vai ajudar o seu colega a te ouvir, se concentrar e, dessa forma, te aceitar. Então, a forma que você se comunica gera um maior rapport, maior comunicação, conexão e sincronicidade do que você está querendo com o que você está influenciando, do que você está influenciando com o que você está querendo. Porque quando você fala com alguém, você está ali
influenciando esse indivíduo? Quando esse indivíduo te aceita, você constituiu temporalmente uma sincronicidade, porque o resultado acontece diante desses dois movimentos, o querer e o aceitar. Então, dentro da programação neurolinguística, nós trabalhamos muito forte isso, porque nada mais é do que um movimento de hipnose onde você gera uma linguística condutiva para levar alguém a algum lugar. E, de novo, tem a ver com a programação neurolinguística, porque você está programando a mente da pessoa através da sua linguagem. E é isso que fazemos aqui. Então, como eu citei anteriormente, o Bandler, lá no início dos anos 70, teve essa ideia, e aí começou a fazer um estudo com alguns caras, pegou um hipnólogo, pegou uma pessoa que trabalhava com um conceito de familiar, mais terapia familiar, que o nome dela é Virginia Satir, que era uma grande terapeuta familiar, pegou essas pessoas da época para identificar como esses caras trabalhavam no seu movimento e como faziam aquilo. Então, por exemplo, um dos hipnólogos que eles pegaram foi o Milton Erickson, e o conceito da hipnose ericksoniana. E essa hipnose ericksoniana, que é uma hipnose diferente das antigas, antigamente a hipnose vinha como comando. Quando o Milton Erickson chega, ele muda o formato, para de dar comando e começa a dar um tipo de hipnose mais condutiva, mas sem uma influência direta. Então, ela virou uma hipnose, ao invés de comando, uma hipnose sugestiva. Porque hipnose nada mais é do que você sugestionar algo para alguém e a pessoa comprar a sua sugestão. Dentro de um processo hipnótico, você coloca essa pessoa num estado onde a sua sugestão passa a ser aceita por ela. E isso é hipnose. Então, o Milton Erickson trabalhava muito forte isso. Mas o interessante é que quando, dentro da programação neurolinguística, o Bandler e toda a equipe dele que estava lá verificando, fazendo esse entendimento para descobrir como as pessoas faziam o que elas faziam, como esses grandes caras faziam o que faziam, porque essa foi a grande sacada que ele quis trazer com a programação neurolinguística. Tipo assim, a programação neurolinguística consegue identificar o que os caras fazem bem e depois modelar. Então, foi um dos primeiros processos do conceito de modelagem. Só que ele descobriu, dentro do conceito de modelagem, para ele modelar, ele tinha que entender o metamodelo de linguagem que aquela pessoa utilizava. Quando foram estudar Milton Erickson, por exemplo, eles perguntavam para o Milton Erickson, como é que tu faz isso? Como é que essas pessoas têm tanto resultado? E o Milton não conseguia explicar como. Ele dizia assim, ó, levava eles para lá e mostrava o que ele fazia. Ele não conseguia mostrar como ele fazia aquilo. Ele só conseguia mostrar o que ele fazia. Então, ali começou o primeiro passo da programação neurolinguística, que foi dois conceitos, que daí vem o livro Sapos e Príncipes, metamodelo de linguagem, entender o que está por trás da linguagem para poder criar um diagnóstico de como as pessoas fazem o que fazem, como fazem o que fazem. Não só saber o que fazem, mas saber como. Por isso, o grande diferencial de quem ensina. Quem ensina e não sabe como, não ensina, demonstra. Quem ensina sabe como faz o que está fazendo para poder não só e simplesmente demonstrar, mas poder saber de onde ele traz a tese daquilo. Ou seja, qual o método que ele usa para transferir aquela informação. Então, eles começaram primariamente com esse entendimento e, a posterior, identificar o conceito da modelagem, que daí já é um pouco mais avançado, que na realidade Milton Erickson já trazia esse conceito de modelagem dos animais, e aí também, da mesma forma, o Bandler pegou com ele isso e trouxe para dentro. A modelagem não é um negócio que começa e se entende simplesmente do comportamento humano. É percebido isso em todos os animais que se replicam em seus movimentos, que um imita o outro. Assim como o ser humano, se você estiver numa parada de ônibus e você perceber um determinado local de rua, você perceber as pessoas, daqui a pouco elas estão na mesma posição ou conversando na mesma sincronicidade, sincronia. Isso mostra que essas pessoas estão em rapport, ou seja, tem uma única energia que rege aquele movimento. Isso chama-se rapport. Porém, isso não acontece só com o ser humano, isso vem dos animais, é muito mais pré-histórico, muito mais antigo. E se nós tirarmos o Homo sapiens, que surgiu há 200 mil anos atrás, quando surgiu então o cérebro neocórtex, se pegarmos lá o Neandertal, que era mais instintivo e emocional, nós vamos entender que aquele ser, Neandertal, trabalhava muito no movimento de rapport. Eles andavam na rua com o mesmo movimento parecido quando caminhavam, eles tinham movimentos similares,
porque estavam em rapport, tinham a mesma energia. Então, o conceito da programação neurolinguística é isso. Começou no início dos anos 70 com esse cara que identificou que, pô, peraí, o cérebro humano é igual a esse negócio aqui, esse negócio de computador aqui. Então, se o cérebro humano é igual a isso aqui, eu posso programar o cara. Eu posso reprogramar, inclusive. Eu posso pegar essas crenças todos, esses medos e esses traumas e fazer diferente. E dar um novo significado. E ali começou o processo de estudo. Então, a programação neurolinguística começou num processo primariamente de técnica de resultado. A tese dele era como dar mais resultado. Programação neurolinguística vai dar mais resultado na sua vida. Tese primária. Num segundo instante, a programação neurolinguística vai para dentro da comunicação e entra nas empresas. Num terceiro instante, sai e vem para o processo terapêutico. E hoje ela está em tudo. Qualquer coisa tu pode utilizar a programação neurolinguística. Então já não tem mais uma limitação para dentro desse movimento.